Os sintomas não deixavam dúvidas. Atacada por uma febre de 40 graus, a vítima sentia crescer na virilha, nas axilas ou no pescoço um inchaço que assumia a forma de um doloroso furúnculo do tamanho de um ovo ou de uma laranja. Insônia e delírios completavam o mal-estar, fazendo com que o infeliz temesse tanto o sono como o despertar. No segundo ou terceiro dia, seu corpo estaria tomado por esses bulbões, também conhecido como caroços. Se tivesse sorte, os caroços se abririam em pus, diminuindo a dor e a febre. Aí surgiriam as manchas pretas na pele, ardendo, conferidas por todo o corpo. O condenado sentia-se na antessala do inferno. O aspecto do desgraçado tornava-o repelente. Os olhos inchados pelas infecções e os membros cobertos pelas pústulas deixavam claro que a sua hora chegara e nada no mundo o salvaria. Neste momento de agonia, com uma tremedeira sem fim, ninguém mais se aproximava dele, nem esposa, nem filhos, nem pai, nem mãe, nem irmão ou amigo, que se apiedasse. Todos fugiam, todos debandavam, temendo a contaminação. Cerca de uma semana depois, a vítima estava morta. Com poucas variações, foi assim que milhões de pessoas morreram abatidas pela peste negra ou peste bubônica na Europa, entre 1347 a 1351. Alô você, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Bem-vindo ao nosso Clube da História. Sou o professor Maurício de Menezes. E na aula de hoje, como vocês puderam ver neste relato, iremos falar sobre esta pandemia que matou um terço da população da Europa. Estou falando dela mesma, da peste negra. Para começar, eu quero logo falar o seguinte: por que o nome dessa doença é peste negra? Simples, porque as pessoas que contraíam este bacilo, o seu corpo ficava cheio de bolas, de bulbões, de caroços inchados pelo corpo. Esses bulbões, esses furúnculos pretos, acabaram dando nome à doença, a peste negra, por conta dos caroços pretos na pele. E também conhecido como peste bubônica, porque esses caroços também eram chamados de bulbos, então peste do bulbo, ou peste bubônica. E o terceiro nome, ela também é conhecida, inclusive nas provas do Enem, pode ser que algumas das vezes ela cobre como a grande peste. Então são os três nomes mais conhecidos, mais tradicionais desta grande pandemia. Sim. Pois bem, a origem, há um paralelo entre o coronavírus da atualidade do século XXI, 2020, e esta pandemia do século XIV, na Baixa Idade Média, no final do período medieval. É que, tanto como o outro, eles surgem na China, meus queridos, isso mesmo. A China, tanto na atualidade como no passado, foi o foco principal, inicial, onde se desenvolveu esta grande pandemia. E eles acabaram chegando na Europa pelos navios, pelo mar Mediterrâneo. Cidades como Florença, Veneza, na Itália, acabaram chegando esses navios com os agentes transmissores infestados nos seus porões e acabou espalhando a doença por toda a Europa. Bem, os agentes transmissores eram as pulgas dos ratos, as pulgas infectadas dos roedores e também os ratos. A pulga, quando acabava picando uma pessoa, transmitia a doença. Os ratos, com a urina também, com as fezes, E no pior momento desta doença, vias aéreas e secreções também causavam, contaminava, transmitia essa doença, que era causada pelo bacilo, ainda hoje ela é causada pelo bacilo, que é chamado de Yersinia pestis, e ainda hoje existe, só que com certeza está controlada essa doença. No período, os médicos que iam visitar e tentar tratar os doentes, muitos eram infectados e morriam. Inclusive, essas imagens que vocês estão vendo, desses homens com esses roupões e com esse bico de pássaro, eram os médicos. Eles usavam essa roupona, era um roupão de couro, e também usava este objeto no rosto, com um bico de pássaro, e no lugar do bico, na parte de dentro, tinha muitas ervas aromáticas. Eles achavam que assim, os vírus, o bacilo, ele não seria infectado, mas infelizmente não adiantou. Muitos acabaram sendo sim infectados pelos doentes. Bem, os sintomas: febre, tosse e vômito com sangue, muitas náuseas, dor de cabeça, um cansaço extremo. Temos também os calafrios, convulsões, e as pessoas morriam muito rapidamente. Não demorava 2 semanas. O doente, que já havia contraído a doença, acabava
morrendo. Bem, quais as explicações dadas no período? As explicações eram que os médicos, inclusive os cientistas, diziam que o alinhamento dos planetas fazia com que as bactérias e vírus acabassem se proliferando pela Terra. O alinhamento dos planetas. Tinha também a explicação de que os mendigos eram os agentes causadores, os ciganos, quem transmitia a doença. Tinha aqueles que diziam que eram os árabes, e o principal bode expiatório foram os judeus. Diziam que os judeus em toda a Europa, eles acabavam contaminando a água, e por conta disso, eles eram os responsáveis. Inclusive, foi um período onde mais se perseguiu e matou judeus, só perdendo para a Segunda Guerra Mundial, né, nos campos de concentração, liderados pelos nazistas, né, pelo seu chefe Hitler. Nenhum outro período matou-se tantos judeus como depois da Segunda Guerra Mundial, nesse período do final da Idade Média. Como esta doença foi controlada? Tivemos 3 medidas principais que fizeram com que este mal fosse controlado. A principal medida foi o isolamento, a quarentena. As pessoas não podiam mais sair de suas casas, só em caso extremo. Os mais ricos poderiam ir para o campo. Assim onde eu estou, a casa de campo, estou de quarentena, floresta, ar puro. Então os ricos podiam ir para esta casa de campo. Já as pessoas, os menos favorecidos, ficavam nas cidades, porém não saíam de suas casas. Igual você, meu querido aluno, minha querida aluna, está aí com papai, com mamãe, com vovó, com titia, com cachorro, em casa. Então essa medida também foi adotada neste período, no século XIV, para conter o avanço da grande peste ou da peste negra. O segundo exemplo, a segunda medida que ajudou a controlar foram os enterros. Não tinha mais enterro. As vítimas da doença eram cremadas e tinha as pessoas, os familiares, não acompanhavam todo aquele ritual, a cerimônia. Os padres tinham que fazer os procedimentos e muitos desses padres também foram infectados. Hoje também, os enterros das vítimas do coronavírus são poucas pessoas que podem acompanhar por conta da proliferação e é muito rápida a cerimônia. E a terceira medida que foi feita, foi fundamental, melhorou muito o saneamento básico das cidades europeias, tratamento de água. Isso acabou fazendo com que os ratos acabassem sendo aos poucos eliminados. O lixo, não existia mais tanto lixo como outrora tinha na Europa. Inclusive, há algumas explicações que os gatos, isso mesmo, um pichaninho, o gatinho era um dos responsáveis também por esse crescimento, porque na Europa, na Idade Média, teve um período em que caçava-se os gatos, porque dizia que o gato é o ser, é o animal maligno do diabo. Então muitos gatos, não só o gato preto, como o gato de modo geral, teve um período muito curto em que os gatos eles eram mortos, eram exterminados por conta dessa semelhança, dizendo que o bichinho, né, tem impacto com o mal. Bem, e por fim, muitos quadros foram pintados no período e posterior ao período, retratando esta grande morte, este fato que aconteceu. Quadros, como você pode visualizar, quadro como a dança macabra, a dança da morte, acabavam representando milhares de mortes no período. Inclusive, dizia-se em alguns textos, relatos do período, que existia menos pessoas vivas e existia muito mais mortos. Não tinha como as pessoas darem conta de enterrar os seus mortos. A caveira representa a morte nesses quadros deste período. Então, muitos estudos na história dizem que 1/3 da população da Europa morreu. 1/3. Outros estudos afirmam que 1/4. E outros estudos chegam a dizer que metade da população. Mas a história tradicional, a grande parte dos estudos indicam que 1/3 da população da Europa morreu. Só em Londres, para você ter uma ideia, 85%, meus queridos alunos, das pessoas que viviam em Londres acabaram morrendo vítimas da peste negra. Nunca na história do mundo, nenhuma guerra, nenhum dos fenômenos naturais, como tsunamis, vendavais, nem mesmo as outras doenças, epidemias, como ebola, como a AIDS, como a tuberculose, como a gripe espanhola, nem o coronavírus, nenhuma delas foi tão letal como a peste negra. E hoje em dia, nós temos várias coisas que nos ajudam, nos auxiliam, hábitos de higiene, a quarentena, o famoso álcool em gel. Inclusive você, meu querido aluno, minha querida aluna, pais, mães, vamos manter esses hábitos quando acabar o surto do coronavírus. Manter esses hábitos porque é fundamental sempre nós termos uma boa higiene. Ficamos por aqui. Quero mandar um beijo, um abraço para minha aluna, minha aluninha querida que está na Itinga, Árvore de Freitas, na Bahia.
Bela, Belinha, Isabela. Um grande beijo do professor e do seu tio Maurício. Ela mandou nos comentários que ela queria um alô. Então tá aí, Belinha, um grande alô para você e os alunos espalhados por todo o Brasil. Vamos cada vez mais ficar isolados, vamos manter os hábitos saudáveis e logo, logo essa crise vai passar. Não esqueça de comentar. Hoje em dia há algumas explicações, eu esqueci de falar. Tem pessoas que dizem que isso que está acontecendo é um vírus letal que a China desenvolveu no laboratório e acabou espalhando, disseminando por todo o mundo para que os chineses pudessem, agora que infectou o mundo todo, inclusive já mais de 40 mil mortos nos Estados Unidos, os chineses agora, eles poderão ser a grande potência mundial. Conspiração, será? Há os que dizem que isso é o cumprimento da Bíblia, da palavra de Deus, para que possa ser estabelecida a nova ordem mundial no mundo e depois venha o anticristo. Há outros que afirmam que isso é uma fatalidade, uma doença como qualquer outra que poderia acontecer em qualquer lugar do mundo. E você? O que você acha que é essa doença? Deixa aí no comentário a sua ideia. Tá bom? Não esqueça de curtir, compartilhar. Um grande abraço, um grande beijo do professor Maurício e até o próximo vídeo. Um beijo, um abraço à distância. Fiquem com Deus. Tchau!